Olá pessoal, estamos aqui de volta, iniciando novamente agora com o curso do Apocalipse. Lembrando que nós vamos ter as aulas agora no segundo semestre e vamos até o final do ano, lá pelo meados de dezembro acabamos. Vamos fazer um capítulo a cada aula, mais ou menos 30 e poucos minutos, não são aulas muito grandes. Nós vamos tentar destrinchar cada capítulo do livro de Apocalipse. São 22, então vamos ter 22 aulas nesse ciclo agora. Lembrando para que vocês possam se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, compartilhar, divulgar, para que nós possamos atingir mais pessoas, ok? Então vamos lá ao nosso curso inicial. Hoje não vamos entrar em muitos detalhes, vamos dar uma introdução ao livro do Apocalipse, e vamos passar alguns slides e vamos falar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse. Então tá ok, aqui estamos usando a aula 1 do livro do Apocalipse. Eu gosto muito dessa figura, o leão de Judá, que também é o Cordeiro de Deus. Então, lembrando que o tema do livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, ok? Ao apóstolo João, tá? Então, nós usamos no Brasil o termo apocalipsis, que apo é separação, calipto, cobrir ou esconder, ou véu. Então, apocalipse é remover o véu. Em inglês, o título do livro é diferente, é revelação, ou revelações, Então, na verdade, só muda a tradução na palavra, Apocalipse quer dizer, então, remover o véu ou revelar alguma coisa. Então o livro foi escrito por João, na ilha de Patmos, aproximadamente 95 depois de Cristo. Lembra que João era um dos apóstolos que ia permanecer, foi transfigurado para poder suportar e não ia morrer. Nós, membros da igreja, temos esse conhecimento, E ele, nessa época, ele estava exilado na ilha, numa ilha dos romanos, chamada Patmos, ok? Então, foi uma revelação a este apóstolo, João. E ele contém uma visão da história do mundo, e principalmente do final dos tempos e do início do milênio. Então, nós sabemos disso por revelações modernas, pelo livro de Mórmon também, nós vamos ver alguns versículos do livro de Mórmon que mostra que o Apocalipse está falando dos últimos dias e não, com raras exceções, está falando dos nossos dias e dos últimos dias. Para quem gosta de geografia, essa ilha de Patmos fica ali perto de Éfeso, no sul da Grécia, perto da Turquia. Então era uma ilha que os romanos exilavam e provavelmente ele estava exilado porque era um cristão. E então era uma ilha que as pessoas ficavam isoladas, tá ok? Ela ficava ali no mar Mediterrâneo, ok? Importante é que no livro vai falar dessas 7 igrejas da Ásia, que são essas 7 que estão marcadas aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Uma coisa interessante é que essas igrejas elas eram representadas pelo candelabro ou menorá. Então aí tem a lista das igrejas. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso depois. Tá ok? Segundo os profetas, principalmente o profeta Joseph Smith, e que ele diz que o livro do Apocalipse é um dos livros mais esclarecedores que Deus já ordenou que fosse escrito, O profeta Joseph Smith, falando sobre isso, ok? Para nós, talvez não seja tão esclarecedor se a gente não tiver o Espírito do Senhor conosco, Mas o profeta Joseph Smith era um homem muito inspirado e deu essa declaração. Então nós podemos também aprender muito com o livro do Apocalipse, ok? O Elder McConkie, que era um dos teólogos famosos da igreja, ele disse: a maioria do livro, e não há problema em contarem-se os versículos assim incluídos, é claro e simples e deveriam ser compreendidos pelo povo do Senhor.
Depois de ler uma declaração dessa, a gente fica um pouco preocupado. Nós precisamos entender e compreender o livro do Apocalipse, tá ok? Nós como povo do Senhor. Uma coisa importante, irmãos, quando estamos lendo uma profecia, lembrar que as coisas de Deus a gente conhece elas pelo Espírito de Deus. Não dá para conhecer uma coisa de Deus com as coisas mundanas. Precisamos do Espírito. Normalmente, as profecias elas são figurativas. Precisamos também lembrar de examinar à luz do Evangelho. Uma profecia não pode contrariar a luz do Evangelho, e vice-versa. Então, deve inspirar e não criar ansiedade. Esse é o princípio de uma profecia. E lembrar que nós devemos sempre seguir os profetas vivos. Então, os profetas vivos são os profetas que nos dão a orientação para os nossos dias de hoje. Ok? Outra coisa importante ao estudarmos o Apocalipse é lembrar que muitas coisas no livro são simbólicas. É como a gente tem os símbolos aqui, que nós, praticamente esses símbolos, só nós, membros da igreja, conhecemos. Se você pegar uma pessoa que não conhece a igreja, não vai saber quais são esses símbolos. Então, muitos dos símbolos apresentados no livro do Apocalipse eram entendidos pelos judeus. E nós precisamos entender como é que eles viam essas coisas. Aqui nós temos símbolos que a gente olha e já identifica, Family Search, os aplicativos da igreja, o novo símbolo da igreja, o coro da Praça do Templo, o Anjo Moroni, um templo. Então, para nós, esses símbolos são bem conhecidos. Então, fica fácil a gente entender algumas coisas. Tem alguns símbolos que são universais. Praticamente o mundo inteiro entende, Papai Noel, dinheiro, um aeroporto, banheiro, pessoas com deficiência, um cadeirante ali, os símbolos da música, são símbolos universais. Por que são usados esses símbolos? Porque fica fácil das pessoas em qualquer lugar do mundo entenderem esses símbolos. E quando a gente passa a entender os símbolos que são colocados no Apocalipse, também fica mais fácil entender. Então nós vamos tentar mostrar quais são os símbolos para que a gente possa ampliar esse entendimento. Eu gosto muito também, aliado a isso, das nossas expressões idiomáticas. Que se você falar para uma pessoa de um outro país, provavelmente ele não vai entender nada, algumas expressões que eu vou colocar aqui. Por exemplo, pendurar as chuteiras. Talvez só nós brasileiros entendamos o que significa isso, quando um atleta se aposenta, está pendurando as chuteiras. Chutar o balde, quando a pessoa está revoltada e a gente diz, vai chutar o balde. Só nós entendemos isso. Talvez lá nos Estados Unidos ou na Europa tem outras expressões que só eles entendem. Outra expressão, encher linguiça, é uma expressão, não tem nada a ver, as imagens são só figurativas, Bater as botas, quando uma pessoa morre, bateu as botas, São expressões que a maioria de nós brasileiros entendemos, Mais duas aqui para a gente mudar. Pôr as barbas de molho, quando a gente... e na verdade a gente precisa pôr as barbas de molho para poder suportar os últimos dias que estamos vivendo, Épocas realmente fantásticas e também desafiadores, porque são os últimos dias da existência desta terra teleste, onde no milênio passaremos a ter uma terra terrestre, de um grau terrestre. Também essa, procurar pelo em ovo, também a gente conhece, aquela pessoa que fica procurando mínimos detalhes para arranjar, às vezes, uma confusão, ok? É evidente que nós, como membros da igreja, temos os nossos símbolos, Mormonês, eu chamo de mormonês. É a linguagem que só os membros da igreja conhecem, tais como primário, sociedade de socorro, elder, sacramental, RM, CTR, diáconos. Diáconos até não é tão, só nós. Temos outros mestres, abelhinhas, lauréis, que nem existe mais agora, Quando eu tinha preparado isso, não lembrei de tirar, porque não existe. Mas existia, E a gente... lembrava isso. Por que, irmãos, que o Senhor usa nas Escrituras muitos símbolos, principalmente no Apocalipse? Primeiro é o impacto que causa.
Segundo, é o apelo universal. E a terceiro, talvez o mais importante, é que estimula a gente a buscar o significado desses símbolos. E isso engrandece e nos dá uma perspectiva melhor quando a gente busca o significado de algum símbolo, ok? Então, outra coisa, né, que a gente precisa, quando lê uma escritura, lembrar que a gente deve estudar a escritura. Então, a dúvida é levantada e aí inicia-se o processo de ponderação e a gente encontra a verdade. Então, esse é um processo que quem for estudar o Apocalipse deve ter em mente esse processo, né? Estuda a escritura, a gente fica com dúvida de alguma coisa, ou o que significa determinado símbolo, e aí a gente pondera, busca e até encontrar a verdade. Outra coisa importante, principalmente do livro de Apocalipse, as escrituras muitas vezes nos dão a interpretação. Eu vou mostrar depois algumas que a própria escritura dá a interpretação. Segundo, os profetas às vezes dão o entendimento que a gente precisa a respeito de um símbolo, de uma profecia ou de uma escritura, né? Lembrar também que às vezes uma profecia ela tem vários conceitos, né? Às vezes ela não é só um detalhezinho só para aquele momento, mas às vezes ela tem vários outros conceitos dentro dessa própria profecia. E também lembrar dos contrastes, né? O Senhor sempre usou muitos contrastes nas escrituras, né? Nas parábolas, né? Contraste nos ajuda, né? A gente vê o bom e vê o mal, né? É muito fácil a gente ver isso no livro de Mórmon, né? Lamanitas e nefitas. Os lamanitas eram quase sempre maus e os nefitas quase sempre bem, depois inverteu, né? Então, os contrastes, o Senhor trabalha com os contrastes, ok? E, claro, não podemos esquecer do mais importante, buscar o Espírito para entender as revelações. E, às vezes, irmãos, é coisa muito importante, as Escrituras são tão especiais, são tão perfeitas, que, às vezes, uma Escritura é para mim. Talvez já tenha acontecido com você, né? Ter lido uma Escritura e disse, nossa, mas eu já li esse livro várias vezes, essa Escritura não estava aqui. Mas é porque, naquele momento, o Espírito tocou você a respeito daquela escritura, assim como tocou o profeta Joseph Smith lá com Tiago 1,5, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, e aquilo tocou ele. E às vezes uma escritura toca. E às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, você fica tão impressionado com aquilo e vai compartilhar com alguém e a pessoa não vê a mesma beleza, porque não era para aquela pessoa, era para você, né? Era para mim. Então as escrituras fazem muito isso. Às vezes o Senhor, através do seu Espírito, dá uma revelação para mim, naquele momento, ok? Então não esqueça do Espírito. Outras chaves aqui. Primeiro precisamos pagar o preço. Precisamos aprender a linguagem divina. E aprender a estrutura do livro que a gente está lendo, nesse caso o Apocalipse, ok? Então, para pagar o preço, irmão, nós precisamos desenvolver a sensibilidade para os sussurros espirituais que são relacionados ao livro do Apocalipse. Precisamos estar atentos, né? Talvez começar com uma oração, tentar aprender o que o Senhor quer ensinar com aquela escritura e principalmente agora com o livro do Apocalipse. Também, irmãos, precisamos ter muita ajuda. Então nós precisamos conhecer o Evangelho e as obras padrão, ter um conhecimento geral. Se a gente não conhecer as obras padrão, as doutrinas da igreja, fica difícil entender o Apocalipse da maneira correta, não da maneira que o mundo entende. O mundo entende Apocalipse como destruição só. Na verdade, a essência do Apocalipse é mostrar que o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, é o vencedor no final. E as recompensas dos fiéis serão grandiosas. Essa é a mensagem principal do livro do Apocalipse. Tudo o resto são eventos que vão acontecer para culminar nessa grande bênção que os fiéis vão receber. Então, precisamos ter um conhecimento geral do Evangelho, isso ajuda muito, ok? Lá na Doutrina e Convênios 128, 21, o Senhor diz assim, ó, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali,
dando-nos consolação pela proclamação do que está por vir, confirmando nossa esperança. Então é como quando a gente joga uma pedra na água, né? Faz aquele redemoinho ali, né? É mais ou menos assim, irmãos. A gente vai ampliando o conhecimento. O Senhor vai nos dando linha sobre linha. Ele não dá tudo, né? Ele não deu tudo para o profeta Joseph Smith. O presidente Nelson tem falado que a revelação continua e a restauração continua. Então o Senhor dá passo a passo. O próprio Salvador diz que ele cresceu linha sobre linha, preceito sobre preceito. E assim é que a gente tem que aprender sobre as Escrituras. Talvez na primeira vez que a gente tenha contato com o Apocalipse, ou talvez agora mesmo nesse curso, a gente receba um pouco. Mas ao buscar, talvez rever a aula, ou rever as Escrituras, estudar um pouco mais, o Senhor possa nos dar mais. E a gente possa aprender e usufruir desse livro maravilhoso, ok? Então, lembrando que o primeiro objetivo de se ler as Escrituras não é ver o quão rápido podemos ler as Escrituras. Isso não tem muito significado. Mas ver quanto podemos absorver daquilo que lemos e o que podemos aprender das Escrituras. Principalmente aplicar as coisas na nossa vida. As Escrituras, além das histórias de milagres e até de decepções, até de pessoas que cometeram alguns erros, nos ajudam. Mas o principal, irmãos, é que a gente precisa aplicar as Escrituras, como o Neff diz, à nossa vida. Né? Tirar o proveito das Escrituras para a nossa vida. Né? E não só ficar lendo rapidamente ou ficar, vamos dizer assim, endeusando ou tendo heróis das Escrituras. Nós precisamos ser a fonte de aprendizado das Escrituras para a nossa vida, né? Para que a gente possa crescer e se desenvolver. Ok? Umas coisas que é importante perguntar quando a gente está lendo uma Escritura, por que o Senhor está dizendo isso? Né? Por que o Senhor está colocando isso? Às vezes a gente precisa pegar o contexto, né? Porque quando a gente tem o contexto, às vezes a gente entende melhor. Outra coisa, o que o Senhor está tentando ensinar com essa figura de linguagem? O que o Senhor queria ensinar quando falou da semente lá do grão de mostarda? Outra pergunta, como é que eu devo interpretar isto? E aí dá chance do Espírito nos ajudar. Outra pergunta, o que isso quer transmitir? Qual é a verdade do Evangelho que quer ser transmitido com essa escritura ou com essa história? E talvez a outra pergunta também, por que é importante essa escritura, ou esse contexto, ou essa história? Por que isso é importante? O que ele ajuda na minha vida? Então são algumas perguntas que a gente pode fazer, ok? Então, o Edward McConkie, ele diz assim, seu propósito não era apresentar verdades claramente para que todos pudessem compreender, falando do Apocalipse, tá? Ao invés disso, seu propósito era parafrasear e esconder a doutrina que estava ensinando para que somente os que fossem espiritualmente alfabetizados pudessem compreendê-la. O próprio Senhor usou isso, né? Ele falava muitas vezes por parábolas que nem os apóstolos entendiam. Depois os apóstolos iam lá e perguntam, o que o Senhor queria dizer com isso? Só relembrando lá do grão de mostarda, né? Uma sementinha pequena que dá uma árvore grande. E uma coisa interessante, né? Que essa semente da mostarda, quando ela geralmente pode cair perto de pedregulhos ou de pedras, e ela se enfia no meio das pedras e de lá ela, vamos dizer assim, ela cresce e até arrebenta as pedras para poder se desenvolver e se tornar uma árvore, né? Uma árvore grande, né? Então, por isso que ele disse, se a gente tiver fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda tem tanta fé que ele sabe, ele cresce e vai dividir uma pedra para poder criar um caule maior e crescer, né? Talvez o Salvador queria dizer isso, não sei se é essa a interpretação correta, mas é uma das interpretações a respeito do grão de mostarda, ok? Vou mostrar para os irmãos como é que às vezes a própria Escritura dá a interpretação.
né? Às vezes a chave está no próprio livro ou numa outra escritura. Por exemplo, o castiçal, o menorá, né? Os 7 castiçais. O menorá era aquele equipamento que ficava no tabernáculo de Moisés e ele iluminava o tabernáculo. Lá naquelas 7 hastes, em cima tem um recipiente onde cabe óleo de oliva e um pavio que era o sacerdote todo dia ia lá, colocava o óleo e o menorá tinha que estar aceso sempre. Então o óleo sempre era abastecido para que não acabasse a luz. Então tem vários significados, né? No Templo de Salomão também tinha, e é um artigo que na casa dos judeus tradicionais sempre tem um menorá. Então, lá em Apocalipse 1,12 fala dos 7 castiçais de ouro. O próprio livro dá a interpretação. Lá em Apocalipse 1,20 ele diz que são as 7 igrejas. Né? É uma representação daquelas 7 igrejas da Ásia, tá? Que nós vamos falar mais delas sobre isso. Né? Outra, as taças de ouro cheias de incenso. Apocalipse 5,8. Ele próprio dá, né, a interpretação. São as orações dos santos. Tá? Então, são algumas das interpretações. Outra coisa, o dragão, em Apocalipse 12,3. É a velha serpente, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, em Apocalipse 12,9. Uma coisa aqui a respeito de dragão. Na verdade, esse animal, pelo que se sabe, nunca existiu. Mas a palavra dragão era usado para mostrar um monstro marinho ou qualquer um tipo de monstro que fosse visto. Eles davam o nome de dragão, tá? Não quer dizer que seja o dragão, quando eu coloquei ali, que solta fogo pelas narinas, pela boca, né? Então eles davam esse nome para monstros, principalmente marinhos também, ok? Outra, o cetro, a barra de ferro, que está lá em Apocalipse 2,27, né? Com o qual as nações serão quebradas em pedaços. Lá em 1 Nef 11,25, que aqui agora é um outro livro que vai dar uma interpretação. Diz que esse cetro é a palavra de Deus, o Evangelho, que vai quebrar em pedaços no sentido que vai mostrar a verdade e vai acabar com as falsidades, né? Então, aí está o cetro. Nós vamos ainda falar mais sobre isso, né? Outra coisa importante, né? Miguel, que aparece em Apocalipse 12,7, Doutrina e Convênios explica que Miguel, o ancião de dias, é o próprio Adão, né? Que é o cabeça de toda esta terra, né? O primeiro, o pai de todos nós, e o que foi responsável pela queda, que talvez a gente estude um pouco aqui sobre a queda também. É uma coisa interessante, alguns acreditam até que o anjo que veio consolar o Salvador Jesus Cristo lá no Getsemane, alguns acham que era o próprio Adão, ou Miguel, né? Porque através dele entrou a mortalidade, entrou o pecado no mundo, e o Salvador então estava pagando esse preço, tá? Então é só alguns líderes da igreja que têm essa ideia, mas não podemos afirmar com 100% de categoria. Outra, a pedrinha branca, com o novo nome que fala em Apocalipse 2,17, é Urim e Tumim dado a todos os que irão para o reino celestial. Está lá em Doutrina e Convênios 130, 10 e 11. Essa pedrinha branca com o novo nome não tem nada a ver com o templo, tá? Não tem nada a ver com a informação sagrada do templo, tá? É uma outra coisa, tá? Mas está lá a interpretação. Então, fica o entendimento nosso, ok? Outro, os 7 anjos das 7 igrejas, Apocalipse 1,20, são os servos ou líderes daquelas 7 igrejas. Está lá na tradução de Joseph Smith, Apocalipse 1,4, fala sobre isso, ok? Então, percebem que às vezes a interpretação daquele símbolo está nas próprias escrituras, ou no próprio livro, ou numa outra escritura, ok? Outra, a mulher e o filho varão, Apocalipse 5, 1 a 5, que a gente vai estudar ainda, são claramente identificados como a igreja de Deus e o reino de nosso Deus e seu Cristo, tá? Então, a interpretação está ali, mas nós vamos destrinchar isso quando a gente estiver estudando Apocalipse, né? Principalmente o capítulo 12 do Apocalipse. Foi, inclusive, o Apocalipse 12 foi uma das traduções que o profeta Joseph Smith fez e fez do capítulo inteiro,
né? Em alguns outros capítulos, em algumas outras foram inserções pequenas, mas o capítulo 12 foi totalmente, não modificado, mas foi clareado na tradução do profeta Joseph Smith sobre as Escrituras, né? Outra, o anjo voando pelo meio do céu. Esse anjo era o que ficava no templo de Navu, né? Hoje os nossos anjos ficam de pezinho, né? Aos templos que tem o anjo Moroni, né? Apocalipse 14:6 representa os anjos da restauração, que inclui Moroni, Pedro, Tiago, João e uma infinidade de outros que vieram fazer ou trabalhar na restauração do Evangelho de Jesus Cristo, ok? Então, muitas coisas que a gente vai ver estão nas próprias Escrituras. Outra coisa que é importante, irmãos, é aprender a estrutura organizacional do livro. Lembrar que a visão de João revelou a história e o destino da Terra em ordem cronológica. Tá? É uma ordem cronológica. A maior ênfase da visão é apenas uma pequena porção da linha cronológica. A narrativa cronológica é interrompida periodicamente com interlúdios de instrução. Às vezes a narrativa ela é colocada alguma coisa que não é da ordem cronológica, mas para que fique mais fácil de ser entendido, ok? Então lembrar disso, dessa estrutura do livro. E outra coisa que a gente precisa lembrar, que o capítulo 1 é a introdução, do capítulos 2 e 3 são as cartas para as 7 igrejas, o sumário e a conclusão é o capítulo 22, e a visão em si é o capítulo 4 ao 21, onde é a visão que João teve e que Nefe também teve, só que o Salvador disse para Nefe não escrever porque João iria escrever. A gente vai estudar isso mais na frente, né? Numa das aulas, ok? Então precisamos lembrar dessas coisas. Uma coisa importante, irmãos, são os números do Apocalipse. Eu não coloquei aqui hoje, mas nós vamos ainda estudar sobre isso, provavelmente na próxima aula, sobre os números no Apocalipse são muito importantes. Então, na próxima aula, a gente vai falar dos números. Só lembrando que o número 7 é muito importante para os judeus, porque ele significa totalidade ou perfeição. Então, a gente pode até interpretar que as 7 igrejas que estavam na Ásia, ela é uma representação de todas as igrejas, inclusive nós hoje, nesses nossos dias. Tá? Então aquelas cartas servem também para a gente, nós vamos estudar elas e elas servem, a gente precisa aplicar elas à nossa vida. Ok, pessoal? Então essa é uma introdução mais ou menos curta para que a gente possa estar preparado para que possamos estudar um pouco mais o Apocalipse, possamos entender melhor esse livro especial, né, que fala sobre os nossos dias, sobre os últimos dias, e lembrando que o Salvador será o vencedor, né, desta batalha contra o inimigo que vai tentar de todas as maneiras destruir a obra de Deus. Então, semana que vem estaremos já estudando o capítulo 1 e assim por diante, cada capítulo desse livro de Apocalipse. Quero só dizer que é um prazer ter vocês aqui conosco. Esperamos que possam fazer o curso, as aulas ficam gravadas. Não esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito e compartilhar para que mais pessoas possam receber as doutrinas do Evangelho, não só nesse curso, mas todos os outros da Central das Escrituras. Então, ficamos por aqui e nos vemos semana que vem. Um abraço a todos.